Bom dia! Começando mais Geek, depois de muitos pedidos, clamores e a galera gritando aqui na porta da Load, agora de domingo. Você lembra de Dino Saucers? E se eu te dissesse que nós teremos episódios inéditos aqui todas as manhãs? E você, tá preparado para a estreia de Bungo Stray Dogs aqui na Load? E vamos fechar essa duplinha com Darling in the Franxx. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mais desenhos pra você! E quem diria que o Mais Geek traria um desenho muito querido da galera dos anos 80 de volta e com episódios inéditos. Eu tô falando de Dino Saucers. Exatamente, porque você lembra de Dino Saucers? Eu lembro. Pois é, eu também não. Eu lembro. Eu muito não bem. lembro de Dino Eu Saucers. confesso que eu lembro também, mas, cara, não é da minha época. Eu lembro muito bem, eu tinha os bonequinhos. Você tinha os bonequinhos? Tinha os Dino bonecos do Saucers? Genji Rex, do Halo, do Broto Thunder. Tinha os bonecos tudo lá. Adorava, eram uns bonecos grandão assim, cara. Eram os únicos bonecos grandão que eu tinha de borracha. Era maravilhoso aqueles bonecos, cara. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, Dino Saucers. É horrível falar esse nome? Foi um desenho muito famoso no final dos anos 80, começo dos anos 90 Foi. aqui nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, porque ele veio, né, junto com essa leva aí de desenhos com personagens animais antropomórficos. Sim. Bichinhos que viram bípedes e saem andando pra fazer o rolê deles, né? Sim. Então nós temos o quê? Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninja, assim, de cabeça que eu lembro, Tartarugas Ninja, Thundercats, Silverhawks. Aí, ó. Tem mais vários. algum? Eu lembro do Tiger Shark. Esse é um negócio que nem passou aqui. Não Mas passou aqui. ficava aquela dúvida, por que nunca tiveram dinossauros como personagem de um desenho animado Aí, ó. pra crianças? Cara, eu não sei. Dinossauro é um negócio Mas- que faz sucesso de qualquer jeito, em qualquer lugar. Exatamente. Quando veio, também veio tipo a milhão, né? Não é só tipo dinossauros, assim, vamos levar a 10ª potência só. Aquela história, antes e depois de Jurassic Park. Antes porque de Jurassic Park, tudo fazia sucesso. Depois ficou complicado. A lembrança que eu verdade. tenho de dinossauro, gente, é Em Busca do Vale Encantado. Nossa, é muito nova. A memória. Eu acho que na época A ali do memória é Dino muito Saucers, você tinha Denver, o dinossauro, que era um Denver! dinossauro. Que era um dinossauro que tocava guitarra, cara. E ele chamava Denver porque os caras acharam ele em Denver, nos Estados Unidos, né? Então. Gente, mas é a receita de bolo pra sucesso, né? Porque que criança não gosta de dinossauro? Não, a receita é mais gostosa ainda, porque é dinossauros alienígenas, né? Que vêm pra Terra pra lutar contra outros dinossauros A alienígenas. história tem um negócio aí que fica muito nítido, principalmente, talvez não na época, porque a gente era criança e não via essas semelhanças, mas depois de grande, a história da Dino Saucers é praticamente a mesma história de Transformers. Eu ia falar isso. Me lembrava isso quando era criança, porque você tinha, em vez de Decepticons e Autobots, você tinha Dino os Saucers Dino Saucers e os tiranos, e os que tiranos. eram os... Eu não vou dizer nem que eram os carnívoros, porque tem um brachiosauro no meio ali, e eu acho que o brachiosauro não é carnívoro. Mas enfim, mas eles vêm de mudou. um planeta distante chamado Reptilon, onde eles já lutavam lá. Sim. Algo muito, tipo, Guerra Fria. Sabe? Tipo, capitalistas versus comunistas, só que eram os tiranos e os Dino Saucers. Sim. Eles conseguiram... Lá não teve meteoro, então eles conseguiram evoluir. E a tecnologia também evoluiu, eles começaram a fazer as viagens espaciais em busca de novos planetas, e aí os Dino Saucers encontraram a Terra, por acaso. Mal sabem eles que os dinossauros daqui passaram, né? E eles resolvem vir pra cá pra procurar recursos pra impedir que os tiranos destruíssem o planeta deles por completo. Ou seja, eles vêm aqui explorar a gente. Vieram explorar a Exatamente. gente. Num Eles certo vieram nível. explorar a gente. Exatamente. Só que eles não sabiam, mas os tiranos vieram atrás. E aí eles trouxeram a guerra de Reptilon pro planeta Terra. Olha que beleza. Gente, vieram aqui explorar a gente, Trouxeram a guerra. guerra. Que é isso? mano. Os humanos viviam em paz, até parece, Até né? parece. Não sei, eu não sei. Falando nos humanos, como é que são os humanos desse desenho todo? A gente tem contato, na verdade, a gente não tem contato com muitos humanos, né, na série. Ele foca mais em 4 adolescentes, que são as primeiras humanos que eles têm contato quando eles chegam aqui. E servem como contato deles na Terra, né? Exatamente. Quando eles porque precisam de alguma coisa, os humanos é que fazem os Eu ia perguntar paranauê. isso. Como é que é a aceitação dos humanos nessa realidade? Tipo, um dinossauro aí, de boa. Cara, é um dinossauro aí de boa, pilotando uma nave espacial. Você acha? Fica que o voando dinossauro pelos ia céus, ser um... Meu, E aí é engraçado porque eles são chamados de batedores secretos. batedores E aí secretos. os Dino Saucers dão um anelzinho pra eles.
Que aí, tipo, o Ryan, a Sarah, o David e o Paul, né? Que são os 4 humanos, e aí eles usam o poderzinho do anel, e aí eles ficam, tipo, mais rápido, mais forte, sai correndo. Nossa, dá pode uns crer, eu pulos. tinha esquecido Eles disso. do batedores secretos, me dê a força. Aí, pá, sai correndo e faz uns negócios. E aí descarrega o anel, eles só podem usar, sei lá, depois que ele carregar de novo, botar no USB lá. Não sei se tinha USB naquela época. Não, ainda não. Então, carregava na tomada mesmo, no elétrico. Mas então, era isso. Aí, Ó, que bonitinho, eles dão uma mão assim na abertura, eles dão uma mão assim, puxa, aí quando o humano tira a mão assim, já tá com o anelzinho assim. entendi. Entendeu? Me diz uma coisa. O lado mal, tiranos. Tirando. Começa O com os chefão tiranos. do crime aí tem que ser um Tiranossauro Rex, né? É, mas Gengis ele Rex. é o Gengis Rex. Gengis Rex. A gente chamava ele de Gengis Rex. Ele tinha Mas uma tem força- alguma coisa a ver com Gengis Khan? Provavelmente, Provavelmente sim. acho que Mas foi. pelo nome, porque ser um nome criado e tal, mas... Para quem não sabe, Gengis Khan foi aí uma figura conquistador. histórica que... Causou. Causou, mas é causou uma ele. figura mal, É, maldosa. causou A figura um do mal. pouquinho. É o Broto Thunder. O Broto Thunder é o melhor personagem, Melhor cara. nome, melhor personagem. Ele é um brontossauro, ele é tinha a um luvinha do brontossauro. Terry Bogard, assim, Gente, cara. vocês lembram de tudo isso? Claro. Os nomes e os personagens, sim. Cara, se alguém fala Bronto Thunder, na hora, dá no Na salto. hora, Dinosaur. E a Ele tinha aquela musiquinha. luvinha sem dedo dos anos 80, sabe? E a musiquinha. Dinosaurs. Eu lembro do Pananana, que é o órgão eletrônico. Cara, é maravilhoso. Você sabe que nos anos 80 órgão era obrigatório, tinha que ter órgão em tudo que era música, tudo Gente, que era eu não abertura. lembro de nada disso. Ó, a minha época de TV... Thaís, a gente falando do programa, você era criança, você era Você era criança. Kodomo. Timpirinha. Kodomo, Você Janai. era uma timpirinha lá. É. Nos anos... Não, eu assistia ali, ó, Ursinhos Carinhosos. Sim. Eu assistia... Que mais? O que mais eu Cavalo de assistia? Fogo, Cavalo de Fogo. Caverna de do Fogo. Dragão. Caverna do Dragão, Rei dos Isekai, tá? Rede E secada, mas por sempre falar foi. nisso, um negócio muito importante que a gente ainda não mencionou, a gente mencionou um pouquinho, mas a gente vai ter o final de Dinosaurs. Olha aí, que beleza. Não teve final naquela Não época? passou o final, cara. Aqui não passou. Na minha cabeça parece que era uma coisa meio recorrente nesses desenhos antigos. A gente ficava vendo só pela TV. Eu nunca sabia se chegou no final o desenho. É uma memória que a gente acha, sei lá, vou ver o meu... Eu parei no... Por exemplo, eu parei o Pole Position no 15º episódio. Quem diria, né? Porque só tem 7. O que é pole position? Ixi, Maria. Aí a gente vai ter que entrar num outro assunto aqui, que aí, ó. Não, vai ficar um pouco difícil isso aí. Mas eu acho que nos anos 80, nos anos 90, não tinha muito, eles não se preocupavam muito com o final. Quando o desenho ia perdendo a popularidade, Eles simplesmente tiravam lá. pum, cortavam. Simplesmente Vamos colocar tiravam. outra Caramba. coisa, corta aí. Às vezes tinha um finalzinho, eles ainda se, né, tipo o Thundercats teve. Thundercats teve temporada que eram nitidamente mostrando as É. diferenças. O Dinosaurs, assim, eu vi quando eu era mais novo. Eu não lembro se tinha uma diferenciação. Então eu não lembrava Não tinha. do final, por exemplo. Não Mas tinha só de muita- saber que tem um aparecia, final... Então, apareciam novos dinossauros depois mais pra frente, mas não tinha muita diferença não, cara. E aí, se você parar pra pensar que você tem essa empresa responsável, que é a Dick Entertainment. Eles foram responsáveis aí por Inspetor Bugiganga, Dennis Pimentinha, Esses Olha. dois eu lembro. The Real Ghostbusters, Esse não. Tandarandaran. As Aventuras de Ted Gadget. Ruxpin. Gente, Sempre quis ter um. Sempre quis ter um ursinho desse que falava, Eu meu. dei uma olhada na pauta aqui. Quando eu vi o nome do Ted, era o meu brinquedo preferido, só que eu não sabia que tinha desenho dele. Olha, tinha. Ele era o Naquela época era brinquedo um que eu desenho. tinha, aí era uma Tinha. fita, gente. E era uma uma Final Fantasy, porque ele voava numa airship lá com o doutorzinho. Um lá. balão! É. E aí você colocava fita no boneco e ele começava a cantar e a contar a história que vinha no livro. Olha, Aquele era o que meu brinquedo beleza. preferido. E eu não sabia que tinha desenho disso. Mas eu Não, fiquei mas- muito surpreso com o Dinosaurs, na moral. Tipo, porque- eu não esperava isso. É porque, assim, esses desenhos, eles são episódios Fechadinhos. fechadinhos, né? Você não Sim. precisa ver numa sequência, assim, pra entender. Mas agora você pega, por exemplo, Cavalo de Fogo, que tinha uma trama toda elaborada. Sim, ela ia pra um lugar, ela precisava voltar desse lugar. Sim. Caverna do Dragão também. O clássico, que até hoje não tem o final definido. Tem teorias aí do que pode ter sido o final. O que? Do Caverna do Dragão? É. Na verdade, um dos roteiristas, porque ele tinha vários, falou assim, ó, o final a gente conversava muito lá e a gente pensava que talvez fosse assim. Aí ele publicou e aí uma galera foi lá e deu uma animada, desenhou um quadrinho, papapá. É verdade, né? Mas assim, não é canônico, não é oficial, mas é o que tem pra hoje, né? Tipo, se você quer saber como é que os meninos saíam ou não saíam lá do reino, como eles chamam lá. E Dinosaurs não tem isso, você vai ver o final. Agora aqui, Olha aí. né? Tipo, em algum momento, claro. Você não vai começar pelo final, né? É verdade. Pois é. Você lembra de Dinosaurs ou você vai conhecer agora, neste exato momento? Junto Porque com a enquanto, Thaís. junto comigo, porque enquanto vocês curtem, a gente vai dar uma pausa, vocês vão assistir Dinosaurs em primeira mão aqui no Mais Geek. Olha aí. Até já.
Opa! Fê! Fê, tamo no ar! Tamo no ar, consegui! Tá focado agora? Aê! Bom demais! Tá. E aí, galera? Invadimos aqui a sala do 52X pra te dar um recadinho sobre o multiverso, meu amigo. Exatamente, esse aqui é Fábio Gomes, eu sou Fernanda Pineda e a gente vai estar com vocês de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, num programa que fala de tudo que a gente gosta, né, Fábio? Exato! Filme, série, games, quadrinhos, tudo que você precisa saber estará no multiverso. E essa semana vai ter muita coisa interessante, não é não? É, tem entrevista internacional, tem entrevista nacional, tem dicas do que você precisa assistir, tem novidade do mundo dos games. Se eu fosse você, não perdia. Exatamente, então de segunda a sexta, a partir do meio-dia, vem com a gente pro multiverso. Venha, venha, vem, vem! Mais animes pra vocês! E agora nós vamos falar de uma agência de detetives freelancers com poderes sobrenaturais. Nós vamos receber aqui no Mais Geek o Bungo Stray Dogs. Olha Não é aí. mesmo, Cleiton? Em primeira mão Exatamente. aqui, olha. Exatamente, esse anime aí que é baseado numa light novel de muito sucesso no Japão e que, tem tudo a ver com escritores e também, como você falou, os poderes sobrenaturais, né? Baseado nas obras. E quem diria que essas duas coisas iam casar tão bem? Pois É um negócio bizarro o quanto eu acho tudo que tem do Bungo Stray Dogs estiloso, sabe? Esse lance de estilo, é uma coisa meio clássica, meio retrô. Não vou dizer steampunk, porque não é, mas tem um lance antigo na parada que não é antigo, né? E em cima disso, o jeito diferente de contar a história, com os personagens cativantes e a animação, assim, impecável. Bones, né? Do Bones, que é a mesma Pra galera variar. que fez My Hero Academia. E que entrega um negócio... Assim, se você assiste os dois ao mesmo tempo, você quase que não consegue diferenciar os animes de tão parecidos que eles são. Mas se você assistir eles em etapas separadas, é um negócio absurdo. Assim, Eu vou te falar que o Jefferson falou Bones e o Jefferson já ganhou 50%. já com ganha, ele, já ganhou 80%. Eu não preciso nem ver o anime pra falar que é bom. Quando é Bones, é bom. Bom... Ai, meu Deus, não! Ué, Tududum. não tô errado. Não, tô tem que ser errado. o solo de bateria inteira. Meu Deus do céu. Gente. E olha, além da série, a gente tem um OVA, a gente tem um longa-metragem também, já através de streamings você consegue assistir. E o mangá também publicado pela Panini, né? Então tem praticamente, menos a light novel, quase tudo de Bungo Stray Dogs aqui no Brasil. Olha que é bom. só, que maravilha. Olha aí, que beleza. Gente, falando de Bungo Stray Dogs, o primeiro episódio, eu confesso que, assim, demorou pra eu engrenar um pouco nele. Ele assim, ele precisa pontuar, né? Pelo menos quem é o personagem principal desse primeiro momento. No primeiro episódio ele te apresenta o protagonista ali, você imagina que é o protagonista, mas em seguida, no decorrer da primeira temporada inteira, você percebe que tem uma divisão de espaço ali com os outros agentes da agência que brilham muito. Brilham, porque eles já são prontos, né? E aí você tem que Exatamente. montar o Nakajima, o Atsushi Nakajima, que é o personagem principal. É o cara que... Eu acho que o Nakajima ele meio que representa a galera que tá assistindo, porque ele também tá conhecendo esse mundo Sim. junto com a gente, né? Então é tudo novo pra ele, então a gente vai conhecendo junto com ele, né? E os outros personagens já estão... São até, eu diria que mais interessantes que o Nakajima nesse primeiro momento, né? O Nakajima, ele aparece pra dar um oi, só, na primeira temporada. De resto, porque assim, você logo de cara, o Dazai é O incrível. Dazai é o melhor personagem dessa série inteira, desse primeiro momento, pelo menos. Ele é misterioso, depois, assim, no decorrer dos episódios, você vai descobrindo que ele tem um passado que ele quer deixar meio escondido, eles até fazem uma brincadeira com isso. O que ele fazia antes de estar aqui na agência? Mas nós temos os companheiros e cada um tem o seu poder especial. E é legal, e eu sinto isso também, exatamente como a Hero Academia, que é você tentar descobrir, falar, pô, personagem novo, o que ele faz? Qual que é o poder dele? Qual que é o poder dele? Então, no caso, desculpa. Não, pode falar. O Dazai, ele é o Eraserhead. Eu não sei, né? Eu não consigo. Então é bem nesse nível, é um negócio bem descontraído mesmo. E eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção, e eu falei agora no começo do bloco, é que os poderes são todos baseados em obras literárias, né? Os nomes e os poderes, Os poderes, né? Então você tem desde Edgar Allan Poe, né? Até coisas assim mais famosas. E, cara, é divertidíssimo você exatamente fazer essa ligação. Você descobrir o nome do livro, quem que é o escritor e o que isso aí faz, né? Porque você tem o Lovecraft depois aparece. Cara, é maravilhoso, assim. Só maravilhoso. Eu só vou dizer isso pra vocês, cara. Sim, na trama principal você tem essa agência de detetives Sim. que funciona Armados. à base de funciona à base de contatos. Precisamos que vocês resolvam um caso pra mim, assim vai acontecendo a história, vão apresentando até que a gente conhece a máfia do Porto
que são os grandes inimigos ali daquele primeiro momento, porque vai ter mais gente. Sim. Você tem a Máfia do Porto também com personagens exclusivos e únicos e totalmente determinados a fazer a justiça em cima do que eles acham que é certo ou não, porque tem muita coisa errada ali. O engraçado da Máfia do Porto é que logo na primeira vez que ela aparece pra atacar a agência, é um negócio meio cômico, porque o protagonista resolve sair um pouco ali de cena, e aí nisso a Máfia do Porto vai atacar o escritório deles. E aí, verdade. fala, nossa, mas é um ataque, não sei o quê. E quando ele volta, acabou tudo. Acabou já. Tipo, eles acabaram com o pessoal da Máfia do Porto. Aí você vê, esse daí é o antagonista, né? Tem todo momento essa coisa cômica. Sim, Ele eles é bem ganham um destaque descontraído. muito maior, eles ficam muito mais... Eu acho que a história, ela muda o ritmo, né, num segundo momento, na segunda temporada, de fato, né, com uma coisa mais pesada, Porque, mas essa primeira é totalmente light, leve, Light, descontraída, apresentando a galera, dando esse tom mais cômico. E, às vezes, um tom mais de detetive também. Porque eu acho que a partir, assim, sem dar spoiler nenhum, e a gente nem vai entrar nisso agora, mas é que eu acho que acredito que a partir da segunda temporada e depois o filme, né, que tem um filme também. Tem um filme e que aí- liga, né, as Que coisas. liga, e depois da terceira temporada eles aprofundam ainda mais no passado de alguns personagens, e aí você vê que tem algumas coisas muito trágicas e tudo mais. Não, aí é começa, super- Ixi, e aí começa muda a realmente tudo. ficar um pouco mais, assim, não pesado de violento nem nada, mas começa a ficar, né, não tão cômico, né? Tipo, começa a ter mais treta, e você Eles começa a ver começam a que... direcionar melhor a história. também, sim. Porque, Ela assim, ganha um foco, né? Tipo, Porque na primeira temporada, é sério, gente, vocês vão assistir, vocês vão saber do que nós estamos falando. Mas a impressão que dá é que até se você de repente assistir o episódio 3, aí você pega ali o 5, aí você volta pro 4, você não vai se perder tanto, Não. porque cada episódio é focado em um personagem diferente e é uma história fechadinha ali em cima daquele personagem. Então, nós temos aí um episódio que eu gosto muito, que é o Durampo. E ele é o detetive mais inteligente da agência. Eu acho que o ritmo falar... da história muda tudo, né? É. Muda total. Tipo, o jeito dele contar a história, o jeito de como ele analisa as pistas, Vira um CSI. viram CSI de detetives tradicionalzão, assim, é totalmente diferente. E é legal vocês falarem isso, porque eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é a diversidade de como um personagem é tão diferente do outro, né? Você tem, assim, cara, a agência, cada vez que aparece um capítulo, eles apresentam um personagem novo, com uma identidade nova, com um backstory novo. Tem o cara que fica só fazendo as contas lá, anotando as coisas pro Dazai lá e pro moleque. E toda vez que o moleque quebra alguma coisa, você fala, você tá devendo tanto aí pra agência. Caniquilha. Toma aí. Mas isso Toma tem a aí. ver também com o poder dele, né? Sim, liga tudo É ali, spoiler né? a gente falar dos poderes, gente? Não, assim, eu acho que vale muito a gente falar dos poderes, porque a gente precisa falar do Nakajima, do personagem principal, Nakajima, porque perto de todo o resto, o poder dele chega a ser o mais chato. E nem é chato, porque ele vira um tigre, basicamente. O lance dele é super trágico, porque meio que ele, como ele não controla os poderes dele, e ele meio que são ativados de uma maneira muito bizarra, ele acaba causando mal às pessoas que vivem com ele, que convivem com ele. Por isso, ele foi expulso do orfanato que ele orfanato, morava, né? E nessa ele ficou sem eira nem beira, sem lugar pra ir, até que ele se encontra com o Dazai e tudo muda. Dazai Pra tentando- bem ou pra pior, não sei, né, velho? Mas tudo muda. Dazai tentando se afogar, né? Depois, perdi minha carteira lá no Rio, lá. Eu falei, E- cara, Deus do céu. Nós temos só que fazer uma menção honrosa também aos antagonistas, porque a gente falou da Máfia do Porto, que tá toda aquela parte meio galhofa ali, deles não conseguirem cumprir os objetivos no começo, mas nós temos ali uma personagem importantíssima, que é o verdade. Kutagawa. Nossa, a Kutagawa é maravilhoso. verdade. A Kutagawa tem chão aí pra você aprender muita coisa dele e até se talvez se ficar a favor dele. Qual que é a palavra? Ah, sim, você criar uma empatia por ele. Empatia, meu amigo. Domingo de manhã é complicado. Toma um golinho de café. Vou tomar um gole, não é café. Dá um golinho de café. Vou dizer vai. que não é café. Finge que é café. O pessoal achar que é café. Você toma um golinho. Pronto. Pronto. Queria falar também que Acordou. Deixa eu falar. Eu queria falar também que a dublagem de Bungo Stray Dogs, porque ele vai passar dublado aqui Sim. no Mais Geek, tá a cargo da Unidub. Olha aí. Unidub com direção de Wellington Lima, que foi o Raditz, o professor Carvalho, na série Pokémon, né? E um tem a ver com o outro. Muito parecido um com o outro. E no elenco, deixa eu puxar uns nomes aqui. O Diego Marques, ele vai fazer o Nakajima, né? Que ele é o Raida do Agretsuko. Aham. Grande Raida, coitadinho do Raida, né? E o Diego Lima vai fazer o Osamu Dazai, que é o Tobi no Naruto Shippuden. Assim, tem muita gente conhecida aqui. Tem. Sim. Muita gente. Pescando aqui de nomes, tem o Lipe Volpato,
fazendo Olha aí. Kenji Miyazawa ali pro Volpato, que é o Midoriya, né? No My Hero Midoriya, Academia. sim. Sucesso total. Até a Tatiana Katmaier, que é a Yuzuriha. Exato, a Yuzuriha. Grande Yuzuriha, tá no coração de todo mundo. Tá no nosso coração. Sim. Pra sempre. E tem uma galera muito marcada aí no Pokémon também, o Márcio Araújo fazendo o Akutagawa, que é o James, né? E a própria a Isabel de Sá, Não, que é tem a a Jess. Jess e James ali, porque eles atuam juntos ali. Exatamente, fazendo o Kaid. Então, chega agora de falar sobre Bungo. Vamos assistir Bungo Stray Dogs. Aê! E de quebra, Darling in the Franxx. E daqui a pouco a gente retorna pra falar desse anime aí, a nossa eterna polêmica, que eu vou deixar pro próximo bloco. A Calunga tem tudo para dar um buff nos seus equipamentos. Headset HyperX P2 Cloud Sting por R$ 379 à vista ou 5 vezes sem juros. Monitor Pro Gamer LG 29 polegadas por R$ 1.699 à vista ou 10 vezes sem juros. Cadeira Gamer ELG por R$ 899 à vista ou 10 vezes sem juros. Teclado mecânico HyperX Alloy Pro por R$ 579 à vista ou 5 vezes sem juros. Calunga, o duo que você confia. Mais animes pra vocês e como todo mundo pôde ver, temos Darling in the Franxx, um anime que todo mundo tem alguma coisa pra falar, não é verdade? Tem. Todo mundo tem definitivamente uma coisa pra falar. Temos. Agora, quais são essas coisas, hein, Cleiton? Então, tenho muitas coisas pra falar. Eu já falei muito de Darling. Não sei se você sabe, Thaís. Já falei muito de Darling na minha vida. Cleiton quase apanhou por causa de Darling in the Franxx. Quase apanhei. Essa é uma verdade, assim, muito É verdade, verdadeira. quase apanhei. Gente, Darling in the Franxx, eu senti que é assim, talvez o criador tenha se perdido um pouco ali no que ele queria focar no anime. Porque a princípio você entende aquele negócio meio Eva até, né? Os mechas, as crianças que tem sim. que pilotar ali. Um futuro apocalíptico. Futuro né? apocalíptico, com uns monstros gigantes atacando e eles tendo Tem essa os silos necessidade lá, de... né? Os silos que as pessoas vivem. Tendo a necessidade de fechar a cidade, colocar os combatentes ali pra acabar com os monstros. E aí depois você tem a segunda parte, que essa parte foi uma reviravolta que eu não esperava. Aquela parte meio assim, malhação com Lagoa Azul. Mirou Mecha, aí foi na malhação. Então, Que não é porque- ruim, não, vamos deixar bem claro pra galera, não é ruim. Ele você vai assistir achando que é um anime de mecha porque, tipo, você tem muito na abertura, você tem muito mecha, então lá. Eu concordo. Mas aí você vê que é muito mais do que isso, né? Porque depois ele vai pro outro lado que você acaba não esperando. Ele acaba focando um pouco nessa parte de compreensão dos protagonistas aí, porque não dá pra dizer que só tem um, né? Tem Sim, várias histórias sim, no sim. decorrer aí Concordo, eu concordo. das duas temporadas, uma temporada, 24 episódios. 20 A gente poderia dizer que Darling in the Franxx é uma história sobre o primeiro amor? Talvez assim, que o amor pode salvar o mundo. O amor pode salvar o mundo. É uma história de amor, Darling in the Franxx. Olha, a gente nunca tinha chegado nessa conclusão ainda no programa. É uma história de amor. Assim, é claro, Darling in the Franxx é tudo isso que vocês estão falando, mas, sei lá, uma premissa original, inicial de Darling in the Franxx, a gente pode focar aí nesse futuro apocalíptico, Sim. onde a humanidade meio que alcançou a tecnologia suficiente para se tornar imortal. Sim, ninguém morre mais. Ninguém morre mais, só que ao mesmo tempo ninguém procria mais, Ninguém pode ter filho, nunca mais. ninguém faz filho. Você tem Dos clones, modos né? antigos, essa é a verdade. Todo mundo faz, as crianças são geradas através de laboratórios. Só que essas crianças geradas através de laboratório não têm contato com os humanos adultos. Não. Então elas são criadas totalmente à parte, desenvolvidas para se tornarem pilotos dos Franxx, dos robôs gigantes, Sim. que lutam contra os urrossauros. Que são essas criaturas bizarras que apareceram na superfície da Terra e ninguém sabe de onde veio, porque estão lá e o que fazem, só que todo mundo precisa combatê-los. Porque eles sempre vão atrás do magma lá, né? Que é retirado dentro da Terra, que é o que dá energia pros silos, que é onde as pessoas moram, e pros Franxx também, né? Se moverem. Então, só que quanto mais eles mexem com magma, quanto mais magma eles extraem,
mas o Rossauro aparece maior e vão ficando mais fortes, né? Porque eles precisam cada vez mais de magma lá. Então você vai vendo um escalonamento assim dos inimigos aparecendo cada vez maior, né? E é um plot de história, de ficção científica muito tradicional pra animes de robô, animes de... Não só animes, né? Final Fantasy VII mandou um beijo. O live stream. E, no entanto, a gente tem um segundo momento que se transforma tudo que eles estavam dizendo que é a Malhação. Cara, tem até o capítulo da praia, velho. Tem o capítulo da praia, do Luau lá, eles fazem lá. Ele acaba abrangendo um público maior, porque às vezes a pessoa que se interessa só no mecha... Não gosta do... Ou a pessoa que não gosta do mecha. A pessoa Tem que os não gosta dois, do né? mecha vai acabar assistindo ali uns 2, 3 episódios e vai chegar nessa parte falando, agora tá ficando de outro jeito. Tem vamos mais ver o que tem mecha aí. ou mais drama? Mais drama, com toda certeza. Drama... Mais drama, com toda certeza, e Haterman provavelmente estaria hateando aqui agora. Eu só queria dizer isso pra vocês. Quem é Haterman? Quem é? Onde está Haterman? Onde está Haterman? Algum dia vocês saberão. Bom, mas o lore. grande motivo da gente ter essa transição aí de mecha pra esse romancezinho adolescente, o que é na verdade? Nós temos o protagonista aí que é o Hiro, não é mesmo? O código 016. Sim. E ele, um certo dia, ele se depara com uma menina de cabelos compridos com um par de chifres, Pescando. tomando banho. Tomando um banho. Tomando Primeiro banho ali. episódio. E a grande questão do Hiro é porque, assim, quando essas crianças, elas se formam ali na academia, elas são designadas ali o parceiro e elas fazem uma prova pra poder pilotar esse mecha gigante. Isso é um ponto muito importante em Darling in the Franxx. Exatamente. E o Hiro, ele não passa no teste com a parceira dele. E isso é estranho, porque ele tinha o maior potencial em todo mundo quando era criança, porque né? tem aquela relação dos números. Então, se o seu número é abaixo da casa dos 20, então você já é uma criança prodígio. extraordinária ali. Então tem vários números aí, inclusive temos o 016, que é o Hiro protagonista. E a história gira em torno dele ali, em partes. E a grande questão é que ele não passa no teste, aí ele tem a opção de ficar ali dentro da base deles ou ir embora. Sim. A parceira dele vai embora e ele acaba encontrando com a Zero Two, que é essa menina misteriosa com chifre de cabelo Com os rosa. olhinhos pintados, assim, bonito. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, quando você vira meio Rossauro, você fica com o olhinho bonito. Você ganha maquiagem, né? Assim é maquiagem. Sucesso. E a grande questão é que, por algum motivo, a Zero Two se encanta com o Hiro e fala, agora você é meu darling. Darling. Daí o Darling in the Zero Franxx. Two. Darling no Franxx. Lembrando que esses mechas se chamam Franks, Por causa do Dr. Frank. que criou os Franks. Exatamente. Não, gente, mas vamos lá, Tudo se resumindo. encaixa. Tudo se encaixa. Resumindo, essa questão do romance é muito importante porque Por quê? você, pra ter sucesso pilotando os Franks, você tem que ter um certo Pergunte-me nível de... como. Quer ter sucesso? Pergunte-me como. Peraí, deixa eu falar. Deixa ela falar. Corta o café dele, produção. Você tem que ter um certo nível de compatibilidade com o seu parceiro. E aí... Tem gente que tem gente que não tem. Vocês vão descobrir isso conforme forem passando os episódios. Mas a grande questão é que o Hiro e a Zero Two têm uma compatibilidade assim acima da média. E é importante dizer que a Zero Two, ela tinha uma estigma que ninguém consegue pilotar mais de 3 vezes com ela. Porque morre, né? Que morre. Você morre, cara. O cara fala assim, eu vou. Esse é cabra macho mesmo, Hiro. Eu manjo. Eu sei manjo, pilotar. cara. O Hiro falou, eu vou, cara. E obviamente que essa questão de compatibilidade acaba gerando um romance entre eles que eles não têm noção do que é à primeira vista. Porque eles não sabem o que é amor. Eles não sabem o que é um beijo. Eles nascem em laboratório, o amor, os relacionamentos interpessoais foram desencanados da sociedade, da raça humana. Inclusive, da atual raça humana. Inclusive, eles são designados com números, né? E eles não ganham nomes. Quem deu os nomes entre eles lá foram eles mesmos, né? Eles acabam se nomeando lá, dando os nomes. E aí você fala, nossa, realmente é meio frio, né? Essa sociedade. O cara, você é um número. Completamente. Largaram mão de tentar qualquer coisa com outra pessoa. Meio que não leva a lugar nenhum. Mesmo com a vida infinita, né? Mesmo ele sendo imortal. Perceberam que não leva... É muito Sabe que me dá muita triste agonia isso. lá, os humanos lá, imortais, lá com um coraçãozinho de magma? Sei, assim, estranho, sei, assim. sei. Meu Deus, deve ser estranho você ter aquele negócio no corpo. Cutuca, tipo uma vergonha. Cutuca, não, que nojo. Mas então é isso, nós temos essa parte aí das batalhas e de você não saber de onde vem esses urrossauros, e aí a gente tem essa transição para essa parte um pouco mais romântica desse grupo de adolescentes descobrindo por que tem a conexão mais forte com um dos parceiros e com o outro não tem, eles têm a oportunidade de trocar de parceiros. Verdade. São todos sentimentos que eles vão descobrindo. Assim, uma crítica social super Pesada. real, pesada e voltada para os japoneses, né? Para a sociedade japonesa em geral, né? Que anda estagnada na questão de taxa de
Natalidade, exatamente. Isso. Eles falam que o Japão é um país... velho. De idosos, né? Tipo, tem a sua totalidade de idosos lá. Tem muita mais idosos do que gente nova, nascem né, crianças, cara? mas isso aí então. ele meio que trabalha esse ponto, tenta, né, indicar esse ponto na animação. E se consegue ou não, a gente tinha que estar morando lá para saber o respaldo, né, que teve. Tem umas outras questões sociais que eles abordam ali de maneira não tão sutil dentro do anime, que eu não sei se eu gosto muito, inclusive. Sim. São pontos muito debatíveis, assim, que não tão certos. Da questão dos parceiros, qual é a combinação correta para fazer funcionar, para dar certo. E a galera vai assistir, vai perceber, e eu acho que vai ter algo para falar. Como eu disse no começo do programa, é um anime que você não fica quieto assistindo. Você acaba meio que assimilando e meio que entendendo pra melhor ou pra pior um monte de coisa, né? Como eu disse, eu quase apanhei por causa disso. Põe a gente pra pensar, não põe? Então. Põe Isso a gente funciona. pra pensar. Funciona bem. Eu queria falar também, a produção, as batalhas, tudo foi feito pelo Estúdio Trigger em parceria com a A1 Pictures. Olha aí. Então o resultado é aquele que a gente já conhece, né? Sim. Qualidade extrema, assim, umas animações bizarramente bonitas. E a dublagem que a gente tem do Darling the Franxx é feita pelo Estúdio Som de Veracruz. Olha. Com direção de Leonardo Santos, inclusive, mesmo Leonardo Santos que está trabalhando na dublagem de Jujutsu Kaisen. Olha! Bom, temos aí várias discussões sobre Darling the Franxx, mas importante, você que está em casa vai assistir e depois conta pra gente nas redes sociais qual é a sua opinião sobre Darling the Franxx. Sim, é muito importante, cara, a gente saber isso. Hoje a gente fica por aqui e vocês ficam com Super Hero Time aqui na Load. Beijo, seus lindos! Tokusatsu! Tchau! A Calunga tem tudo para dar um buff nos seus equipamentos. Headset HyperX P2 Cloud Sting por R$379 à vista ou 5 vezes sem juros. Monitor Pro Gamer LG 29 polegadas por R$1.699 à vista ou 10 vezes sem juros. Cadeira Gamer ELG por R$899 à vista ou 10 vezes sem juros. Teclado mecânico HyperX Alloy Pro por R$579 à vista ou 5 vezes sem juros. Calunga, o duo que você confia. Bem-vinda à Biblioteca da Floresta. Eu me apresentei? Eu sou o Mago da Floresta. Prazer. Não é assim. Como é que eu posso explicar? Quero que fique claro. Eu só quero deixar ela confortável. As criaturas não vão entrar. Você vê? Claro. Por quê? Porque nós vemos elas? Isso é um mistério. Olha, as criaturas malvadas não podem entrar aqui. Na verdade, eu não deixo elas entrarem. Eles estão muito ocupados. Ninguém vai machucar você. Você entende isso, não é? Pode se sentar ali. Olha, sinta-se em casa. Deixa eu ver se eu encontro algum livro bom. Já faz tanto tempo que ninguém vem aqui. Tô muito feliz. Eu espero que tenha algum livro que você goste por aqui. Não. Melhor ainda, um livro que goste de você. Espera! O que houve? Desculpa por invadir assim. Você não precisa se preocupar com isso. Calma, espera. Ai, me dá só um segundinho. Onde está? Deve estar por aqui. Agora sim. Vem cá, qual é o seu nome? O meu é Hit. Hit Miura.
E o seu? Kise Hattori. Kise Hattori? Nossa, é um nome lindo. Toma. É o seu cartão. É todo seu. Viu? Você vai precisar dele aqui. Então vê se não perde. Olha só. Você tem que correr direto por ali, tá? Vai, pode ir. Bom dia. Bom dia. Eu vou te emprestar isso. Mayumi? Promete que vai devolver. Mayumi. 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 Você está bem? Consegue se mexer? Não precisa se preocupar. Eles já foram embora. Me desculpa. Eu esqueci de fechar a porta. Kise Hattori. Preciso pedir um favor. Preciso que faça uma coisa para mim. Porque eu não posso mais fazer. Senhor Miura! Senhor Miura! Senhor Miura! Uma promessa não cumprida. A menina segue em frente, com o segredo do bibliotecário, e sem saber o que vai encontrar no caminho. Senhorita Mayumi?